Irmãos, nós estamos vivendo dias bem difíceis. E os dias difíceis são dias de confusão, são dias em que muitas pessoas usadas por Satanás, eles tentam de todas as formas falar contra Deus e negar a existência de Deus. Ora, a partir do momento que você não acredita em Deus, você não tem por que tentar negá-lo. Se você não acredita, ele é inexistente. Então você vai falar de uma pessoa inexistente. Mas o apóstolo São Paulo diz, irmãos, que é injustificável. Não, ainda que a pessoa ela não queira ouvir a palavra de Deus, ela não queira crer em Deus, ainda assim. Mas é inegável a existência de um Criador, disse o apóstolo São Paulo, lá no livro de Romanos, porque negar a existência do Criador é negar tudo aquilo que nós estamos vendo, toda a criação. E Deus, Ele não começa de forma alguma, de maneira alguma, nas Sagradas Escrituras, inspirando homens para falar da sua existência, porque Ele sempre existiu. Nós é que viemos à existência, mas Ele sempre existiu, porque Ele é eterno. Ele não tem princípios de dia e nem fim de dias. Ele não depende de mim, não depende de você, não depende de absolutamente nada. Ele se mantém só. Ele se mantém sem precisar de ninguém, sem precisar de absolutamente nada e ninguém. Ele sempre existiu. E a Bíblia começa revelando, não tentando provar a existência dele, mas a Bíblia, ela começa narrando as coisas que Deus, Ele fez. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É assim que começa. Não começa tentando provar a existência dele. Não começa dizendo que Ele é o Criador dos céus e da terra. E não somente dos céus e da terra, mas de todas as coisas que estão contidas no céu e na terra, no mar. Nós somos criaturas dele, somos criatura dele. E Deus, Ele no princípio, ao criar o homem, como a coroa da criação, dando-lhe autoridade para governar sobre todas as coisas, Ele governa sobre todas as coisas. O homem governa, essa autoridade foi dada por Deus. Por isso que o homem é chamado, é tido como a coroa da criação, né? A coroa da criação. Da criação, o mais importante. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus, Ele não tenta provar a existência dele. Ele começa narrando para os homens, né? Porque quando Moisés teve a inspiração de escrever o primeiro livro da Bíblia, o homem já havia sido criado há muitos anos atrás, muito tempo atrás. Então, Deus quis se revelar através das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, ela não é para provar a existência de Deus, porque a existência de Deus é inegável. Porque é necessário ter mais fé para negar a existência de Deus do que para crer nele. Porque para crer nele é só você ver todas as coisas que foram criadas. É a mesma coisa de eu pegar esse relógio meu aqui e dizer assim: não existe um relojoeiro, não. Isso aqui surgiu no meu braço à toa. Marca os dias certinho, marca os segundos certinho, marca as horas certinho. Mas ninguém criou isso aqui. Surgiu, pá, pronto. Deu uma explosão aí e surgiu. E veio cair bem no meu braço aqui, ó. Bem aqui no meu braço. Está aqui. Seria mais ou menos assim. Mais ou menos assim.
e negar aquilo que você vê. Então, Deus, Ele começa, irmão, focando na vida do homem, E quando Ele cria o homem, Ele percebe que o homem estava sozinho, não estava legal, não estava bem. Então, Deus deu uma companheira para o homem, né? Deus deu uma companheira para o homem. E muitas vezes assim a gente acha que a companheira é aquela pessoa que está ao nosso lado para nos apoiar em tudo. Mentira, não é não. A companheira ao nosso lado, ela é uma opositora. Porque se nós viéssemos a fazer tudo, e ter o apoio da esposa, e se ela não tivesse absolutamente nenhum acesso a nós para colocar a opinião dela, que vê as coisas de uma maneira totalmente diferente da nossa, né? Totalmente diferente da nossa, seria assim um grande absurdo, um grande desastre na vida familiar. Então a mulher como ajudadora, ela também é colocada como opositora, porque ela vê as coisas de maneira diferente do homem. Então Deus no equilíbrio, né? Pois os dois, um ao lado do outro. A ajudadora, porque quem ajuda não é só aquele que é favorável, não. Porque quantas vezes eu recebo ajuda da minha esposa, ela sendo contrária àquilo que eu falo, ou sendo contrária àquilo que eu penso, ou sendo contrária à minha opinião. É uma ajuda que eu recebo. Sim, né? Por ela ver as coisas de modo diferente. Então, irmão, não despreze a palavra da sua esposa. Não despreze a opinião da sua esposa. Não despreze porque ela vê as coisas de maneira diferente de você. Aliás, ela vê as coisas com mais amplidão. Porque nós, os homens, vemos assim. Um tapão desse lado, o tapão desse lado aqui, assim. Ela não, ela vê as coisas de uma maneira ampla. Ela contempla as coisas de uma maneira ampla. Então, ela consegue opinar em nossas decisões e opinar de maneira muito acertada. Mas o Senhor pôs os dois juntos e o que Ele fez? Ele então disse para eles: eu quero que vocês formem família. Né? Aí chegam quem? Chegam os filhos, né? Os filhos. Então a família é uma instituição divina, e todas as regras que Deus deixa na palavra dele como orientação, tem o intuito de fazer com que a nossa família ela vá se desenvolvendo de uma maneira e vá crescendo de uma maneira satisfatória, tendo as dificuldades, sanando as dificuldades com capacidade, com inteligência, com destreza e indo crescendo na vida familiar, na vida conjugal, na vida familiar. E, irmãos, nós também temos orientações, logicamente, espirituais para a nossa família. Você sabe que quando Deus chamou Abrão para servi-lo, ele era lá da terra de Ur, e aquela terra lá, o povo era um povo idólatra. Então, Deus escolheu Abraão para se revelar a Abraão e para fazer com que Abraão e a sua esposa Sara viesse a ter filhos e desse filho viesse a ser formada uma nação conhecedora de Deus e uma nação a quem Deus fosse revelar. E assim foi. E quando Deus chamou Abraão e Abraão obedientemente o seguiu, ele recebeu uma palavra que do lombo dele ia nascer, ia formar-se uma nação a quem Deus iria se revelar. Não adianta, querido irmão, não adianta, não tem como. Uma vez que a pessoa teve um encontro, uma revelação de Deus, não tem como essa pessoa esquecer, não tem como.
O povo de Israel, o Senhor não se manifestou a cada um daquela nação individualmente, mas Ele se manifestou a toda a nação com seus feitos. Com seus feitos, com suas realizações. Então Ele foi revelando-se, revelou o seu poder, revelou a sua autoridade, revelou através de Moisés, levantou Moisés. Moisés foi lá e tirou o povo de Israel do Egito, né? Deus tirou por intermédio de Moisés, e Deus então começou a manifestar a sua revelação àquele povo, fazendo obras extraordinárias, fazendo obras inegáveis, fazendo obra que todos eles participaram. Eles não tiveram uma experiência única, pessoal com Deus, porque Deus não se revelava individualmente a cada ser humano, a cada pessoa. Ele se revelou a toda a nação. Diferentemente de nós hoje, Deus se manifesta em você, Deus se manifesta em mim, Deus provém a salvação individualmente para mim, Deus provém a salvação individualmente para você, cada um de nós. Então hoje nós temos uma experiência pessoal, lá eles tiveram uma experiência de nação, de povo, coletivamente, mas eles viram coisas que eu nunca vi, eles viram coisas que você nunca viu, eles viram Deus realizar coisas tão significativas, tão grandiosas, tão maravilhosas, tão contundentes, que não tem como negar, não tem como negar. Imagine você, irmão, olha aqui, imagine você começou a andar pelo deserto, um sol terrível, pelo amor de Deus, sol terrível, né? De repente o Senhor manda uma nuvem para cobrir o sol, aquela nuvem te acompanha, de repente, à noite, o inverno, o deserto, a temperatura ela se torna inversa, esfria. Aí o Senhor coloca colunas de nuvem, colunas de fogo para aquecer o povo. O que é isso, irmão? O que é isso? Olha que coisa grandiosa. Então a gente vê que Deus teve um cuidado excepcional, grandioso, tremendo com aquele povo, e era de se esperar que não houvesse absolutamente ninguém no meio daquele povo que viesse a se revoltar contra Moisés, por ser líder, e que viesse a se revoltar desrespeitando os mandamentos de Deus. Receberam coisas inegáveis, coisas que você se recorda, irmão, daqueles amados, né? Aí está descrito na palavra de Deus que o Senhor multiplicou pães, eles comeram, lá se alimentaram, viram a multiplicação com 6 pães, com 5 pães e 2 peixinhos lá, alimentou 13 mil pessoas aproximadamente, com 5 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes. Todos eles viram e todos eles participaram, comeram individualmente daquele pão e daquele peixe. É como aqueles irmãos lá no deserto, lá, toda manhã vinha maná do céu. O padeiro celestial, na padaria celestial, preparava o maná e mandava toda manhã, olha aí, o café está chegando, o pão está chegando, o padeiro do céu está enviando. E eles comiam pão toda manhã, dos céus, vinha dos céus, o padeiro celestial. E não podia guardar o pão não, tinha que comer. Aquilo que sobrava, joga fora, porque quem tentava guardar, no outro dia estava tudo embolorado. Por quê? Porque tinha pão a cada manhã. Pão novinho a cada manhã, pão novinho a cada manhã. Eles viram tudo isso, irmãos, comeram, e mesmo assim, eles se revoltaram, se rebelaram.
Oh, mas que espírito que é esse? Que espírito que é esse? Que espírito de revolta que é esse? E por que se revoltar contra Deus? Qual foi o mal que Deus fez? Por que se revoltar contra o líder Moisés? Qual foi o mal que Moisés fez? E que espírito que é esse de revolta, de rebeldia? E eu quero lembrar você que a primeira pessoa a se revoltar foi Satanás, lá no céu, quando ele se revoltou contra a autoridade suprema do nosso Deus. E todas as pessoas que vivem com espírito de revolta, de rebelião, estão sendo cutucadas por ele e estão manifestando aquilo que estava nele. Irmãos, mas Moisés, ele vai com aquele povo, e Deus tinha feito alianças com eles. Chegou lá, Moisés não entrou na terra prometida, Então, Deus levantou uma outra pessoa, Josué. Moisés avistou a terra, mas ele não pôde entrar na terra prometida. Josué quer dizer, Deus é a minha salvação. Josué, o nome Josué quer dizer, Deus é a minha salvação. Moisés quer dizer, tirado da água. E o nome de Moisés, que representa a lei, e a lei direciona-se para Cristo, que é o nosso Deus Salvador. Então, Josué, irmãos, enfrenta umas batalhas terríveis, né? De princípio ele não queria, de princípio ele se achou totalmente incapacitado, ele se achou assim totalmente sem condições para ser um substituto de Moisés. Mas quem foi que capacitou Moisés a liderar? Não foi Deus? Foi Deus. Quem foi que iria capacitar a Josué para liderar? Era Deus. Então era Deus. Então o Senhor disse para Josué, não tenha medo não. Não tenha medo, não se espante. Não tenha medo e não se espante. Eu quero dizer para você, querido irmão, olha aqui, o Senhor se manifesta a cada um de nós individualmente. A salvação o Senhor me deu, a salvação o Senhor deu para você. Não tenha medo de nada, irmão. Não tenha medo desses pseudos sábios que estão surgindo na nossa era aí para tentar negar a existência de Deus. Não tenha medo dessas pessoas que se auto-intitulam capacitadas. Sabe por quê? Porque muitos vieram e muitos foram embora. Vieram e foram embora. Virão e irão embora. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanecerá para todo sempre. Porque o princípio da sabedoria não é tentar negar a existência de Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E Satanás, ele tem usado muita gente para revoltar o teu coração contra Deus. Por que você não se revolta contra Satanás? Por quê? Por que você se revolta contra Deus e contra a palavra dele? Por quê? Que espírito que está aí? Que espírito que está aí? Então, amados irmãos, Josué, ele leva o povo a atravessar o Rio Jordão. Atravessou o Rio Jordão, a divisa, entrou na terra prometida. Mas presta atenção numa coisa, irmãos, presta atenção.
Muito embora aquele povo todo participou de coisas inegáveis, coisas extraordinárias, coisas preciosas, eles ainda tinham o coração carregado dos costumes que aprenderam lá no Egito e também dos costumes do pai de Abraão. E a atenção deles é chamada por Josué. A Bíblia nos fala aqui que então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. O Senhor Josué está narrando isso aí mais de 450 anos depois. Deus não esquece das coisas. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates, tirou para purificá-lo, tirou para se revelar a ele, tirou para que ele se tornasse amigo de Deus. Irmão, Deus nos tirou da além do Eufrates, da terra lá dos nossos antepassados. Deus nos tirou de lá e nos chamou para junto dele e nos considera seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. Vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. Servir a Deus, amado irmão, importa e muito em uma cobrança que nos é feita. Porque eu posso querer achar e servir a Deus da melhor maneira que eu quiser, dentro da minha própria vontade. Mas esse Deus que você vai servir não é o Deus da Bíblia, é um Deus fictício, baseado mais ou menos nas Sagradas Escrituras, porque o Senhor diz assim: por que é que você me chama de Senhor, Senhor, e você não faz o que eu te mando? Eu vos chamarei amigos, se fizeres o que eu vos mando. Amém? Então não adianta você falar Senhor, Senhor, não adianta você achar que você é seu amigo de Deus e Deus é seu amigo, e glória a Deus que o seja. Mas o segredo está em sermos amigos do Senhor, é fazer aquilo que Ele manda que seja feito. Então, Josué, ele continua falando com aquele povo, irmãos, e ele diz assim, ó, além de Canaã lhes dei muitos descendentes, falando que Deus deu muitos descendentes para Abraão. Dei-lhe Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei. Presta atenção no que eu vou falar para você. Foram 10 pragas que o Senhor enviou sobre o Egito. E por que Ele enviou as 10 pragas? E por que Ele enviou praga de piolho, praga de mosca, praga disso, praga daquilo? Porque os egípcios, as 10 pragas que Deus enviou, os egípcios tinham aquilo como deuses deles. Está entendendo? Está me entendendo? Então eles tinham lá um deus mosca, tinha o deus sol, o Ra,
tem até alguns aqui na nossa cidade que é adepto disso aí. Deus Ra, Deus Sol. Mas Deus escureceu aquilo que eles... Então, Deus, Ele sobrepôs a todos os deuses que os egípcios adoravam. E aí, irmão, vou encurtar aqui um pouco. Está cedo ainda então. Sei que fosse mais tarde. Então, irmãos, olha aqui. Ele diz aqui, ó, eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. E eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez por vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão, chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgaceus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhe deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivas que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Então Josué, irmãos, levou o povo a entrar na terra prometida, e agora Deus está renovando a aliança com esse povo, porque toda a aliança que Deus fez com o povo, Deus ele nunca se mostrou infiel, nunca. Amado irmão, Deus jamais vai ser infiel conosco, não existe isso. Somos sempre nós sempre quebramos a aliança com Deus, sempre nós. Mas louvado seja o Senhor, que a mão e o perdão de Deus está sempre estendido para nós. Sabe por quê? Porque Ele sabe que a gente é pó, Ele sabe que nós somos pó, nada mais, apenas pó, só isso. Agora, irmão, Deus queria se revelar àquela nação com mais fervor, com mais prontidão, mas estava exigindo alguma coisa deles, estava exigindo que eles viessem a servi-lo com fidelidade e com integridade. Viesse a servi-lo com fidelidade e com integridade. Amado, presta atenção no que eu quero dizer para você. Deus, Ele quer se revelar para nós, e a revelação de Deus para nós é coisa gradativa. É como se eu estivesse numa maratona.
Eu não posso parar de andar, eu não posso parar, eu tenho que continuar. Eu tenho uma meta a cumprir, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, e eu não posso. Eu tenho que ir em frente. Tem hora que eu caminho, tem hora que eu posso me sentar e eu me levanto novamente e eu não olho para trás. Eu tenho que ir em frente, eu tenho que ir em frente, eu tenho que ir em frente, eu tenho que caminhar indo em frente. Indo em frente. E Josué, ele sabia que Deus queria fazer algo extraordinário agora que ele os trouxe e permitiu que eles adentrassem na terra que havia sido prometida há mais de 450 anos atrás para Abraão. A gente fala 450 anos e para nós assim é um bom tempo. Meu Deus, é um tempo muito longo. Mas, irmãos, para Deus não se conta absolutamente nada disso. Deus é eterno, Ele não tem princípios de dia, Ele não é sujeito ao tempo, não é sujeito à hora. O homem fez o relógio para si, o homem não fez relógio para Deus. O relógio de Deus é diferente do relógio humano. O relógio de Deus, a hora é dele, o momento é dele. E não adianta, nós não temos capacidade nem de adiantar, nem de atrasar o relógio de Deus. Nós não temos, nós não alcançamos isso, não alcançamos. Então, querido, Deus tem algo precioso na nossa vida. Ele nos deu a salvação e Ele quer que a gente tenha um conhecimento íntimo com Ele. E um conhecimento íntimo vem de relacionamento, relacionar-se. É um conhecimento íntimo, relacionar-se. E Josué, quando ele chama essas pessoas, ele diz assim: olha, o pai carnal nosso, o nosso pai carnal, Abraão lá, o pai de Abraão, Terá, né? Eles adoravam a Deus lá além do rio Eufrates. Aí Jacó foi lá para o Egito lá, né? Foram para lá. E nós aprendemos muitas coisas lá no Egito, e nós fomos marcados firmemente pela cultura egípcia, e essa cultura egípcia está arraigada em nós. Mas o Senhor quer que vocês esqueçam da além do Jordão. O Senhor quer uma nova aliança com vocês, uma nova aliança. E nessa aliança o Senhor pede uma coisa para nós: sejamos fiéis, sejamos íntegros. E Josué, quando chama a atenção das pessoas, ele diz assim: então a partir de agora vocês escolham a quem é que vocês querem servir. O nosso Deus está dizendo a vocês: esqueçam o Deus da além do Eufrates, esqueçam os deuses dos egípcios, esqueçam isso. É uma nova aliança. Entraram numa terra prometida e alguém deu essa terra prometida para vocês. Então é o momento de fazermos uma nova aliança. Vocês venham a me servir com fidelidade e com integridade. Mas se vocês não quiserem, escolham o que vocês queiram fazer. Porém, eu e a minha família, disse Josué, eu e a minha casa, eu e a minha família, nós iremos servir tão somente ao Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Tão somente ao Senhor nosso Deus. Tão somente ao Senhor nosso Deus. Querido, quando Deus diz para Adão e Eva crescer e multiplicar e formar família, é porque Ele queria estar habitando no meio da família. Quando Josué diz para aquele povo: escolham o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor, é porque aquilo que Deus havia falado com Adão, Ele encontrou em Josué a oportunidade de uma nova aliança, de começar algo novo. Uma bênção grande para a família, porque está escrito que Abraão serão benditas todas as famílias da terra. E esse Abraão que fala, logicamente, está apontando para nosso Senhor Jesus Cristo, porque a bênção espiritual
a bênção sobre a nossa casa, a bênção sobre a nossa família, vem do nosso Criador, porque nele foram criadas todas as coisas, em cima nos céus, embaixo na terra e nas águas debaixo da terra. Amém? Então a tua família, ela é criada em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa família, ela é criada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, façamos uma aliança com Deus, uma aliança de fidelidade, de integridade, e vamos permitir que Deus tome conta de toda a nossa casa, de toda a nossa família. E Ele é tremendamente capacitado para isso, e é com essa finalidade que Ele formou a nossa, a minha e a sua família. Amém?